Você que nos acompanha por meio das nossas plataformas digitais, obrigada por estar sempre por aí, acompanhando o que é destaque em Divinópolis e região, como agora anunciou em suas plataformas digitais. A gente chega para uma live hoje, falar de um assunto bem factual, que gerou muita polêmica na semana passada, que é o auxílio reclusão. E nós convidamos o professor, advogado e delegado aposentado, Domingos Sávio Calisto, para debater com a gente esse assunto. Seja muito bem-vindo, mais uma vez. Bom, primeiramente, é uma satisfação estar aqui, é uma alegria. Quero cumprimentar a todos que nos assistem. E como se trata de um debate, eu vou partir de os teóricos do debate chamam de uma premissa maior, sim, que seria o exemplo de pessoas, inclusive de Divinópolis, que foram presas em Brasília. Saíram daqui tomadas por um discurso qualquer de luta pela democracia, pedindo a intervenção militar, ou seja, pedir a democracia pela morte da democracia, e quando se deram por conta, estavam em plena capital federal, quebrando, danificando a sede dos poderes constituídos. E agora estão presos. Gente de Divinópolis, inclusive. Então podemos partir dessa premissa. É possível? Sim, claro. A gente falou auxílio reclusão, mas o assunto de invasão em Brasília, de pedidos de investigação, de novas prisões, o assunto é muito factual. E o que se viu no dia 8, né, doutor Calisto, foi assim, uma situação lamentável, uma das piores vistas no mundo, porque no Brasil, tão violenta, né, com tantas pessoas enfurecidas, foi a primeira, e acabou com praticamente a destruição dos três poderes, mas quem fez isso, né, através de investigação judicial, agora já começa a pagar pelos seus atos. Sim, então isso envolve auxílio reclusão. Isso. Então vamos supor que lá estejam presos tais pessoas, tomadas por um discurso qualquer, e que agora se dão conta da situação difícil na qual se encontram. E aqui em Divinópolis está a esposa. A esposa está aqui agora ainda tendo dificuldade por entender o que o marido foi fazer lá, ou a mãe, o que o filho foi fazer lá. Estão lá presos. A despeito de qualquer coisa, é nesse tema que envolve o auxílio reclusão. Então essas pessoas, com esses parentes lá, recolhidos ao cárcere em Brasília, têm direito ao auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão, ele é regulado pela Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, e essas pessoas então agora podem, para ter direito a esse benefício, e aí que é importante, o benefício não é para tais pessoas que estão lá recolhidas. O que a esposa dessa pessoa tem a ver com isso? Filhos, por essa prática impensada. Então, a esposa pode comprovar que o marido ou companheiro é segurado da Previdência, que contribuiu para a Previdência em pelo menos 24 pagamentos, e a partir daí, comprovando essa contribuição em pelo menos 24 oportunidades, junta esse comprovante, junto o comprovante de casamento, ou uma declaração de que tem uma união estável, e leva à sede do INSS, leva aqui em Divinópolis, lá na Getúlio Vargas, e pede o benefício.
Então veja que o benefício ele tem um caráter que não pode ser considerado, como alguns já chamaram, bolsa bandido. Tem nada a ver uma coisa com outra. E também é bom que se diga que não tem nada a ver com um certo sintoma persecutório contra os mais pobres em associá-los à criminalidade. A questão é a família, a esposa, os filhos, às vezes não têm ligação, não compartilham com determinadas práticas do autor. E elas, em virtude desta prisão, sofrem as consequências. Portanto, o auxílio reclusão tem esse caráter de amparo e, nesse sentido, adianto mais uma vez, os parentes das pessoas que foram presas em Brasília podem requerer o auxílio reclusão a partir desses critérios. Comprovar o recolhimento em pelo menos 24 pagamentos, a certidão, comprovar a união pelo casamento ou uma união estável, juntar eventuais dependentes e fazer o quanto antes esse pedido e aguardar para que tenha o benefício. Ok, mas essas pessoas que estão presas lá em Brasília, já foi decretada a prisão preventiva, não são do mesmo, vamos falar do mesmo lado político, não comungam do mesmo pensamento político, das que algumas, não são todas, na semana passada, falaram que o auxílio reclusão teve aumento no atual governo e que esse auxílio bandido? Na realidade, o auxílio reclusão ele é um salário mínimo, então hoje ele é em torno de 1.302 e ele é pago para as pessoas de baixa renda. Isso é importante, outro detalhe. Quem for requerer tem que demonstrar baixa renda. É isso que eu ia te perguntar. Todos que estão presos têm direito ou são só essas pessoas mesmo de baixa renda? Baixa renda. E a baixa renda ela é um cálculo feito nos últimos 12 meses. Tem uma portaria interministerial, portaria número 26, de 10 de janeiro desse ano. Então ela estabeleceu que a baixa renda é uma média que leva a considerar um ganho de até R$ 1.750. Então, quem teve uma renda, numa média de 12 meses, de R$ 1.750 e poucos reais, é considerado baixa renda. Não que o auxílio reclusão corresponda a esse valor. Sim. Esse valor corresponde à identificação da baixa renda. Então, quem teve essa baixa renda vai requerer o auxílio reclusão, e o auxílio reclusão é um salário mínimo, 1.302. E ainda, é apenas um salário mínimo. Se o preso tiver como dependente e a esposa, 3, 4 filhos, ainda assim, é apenas um salário mínimo. Não se trata de um salário mínimo para cada dependente, não. É apenas este auxílio em função desta situação. É apenas para suprir uma emergência. Isso seria um salário por família? Por família, exatamente. E não por dependente. Sobre essa questão de, na semana passada, algumas pessoas publicaram e outras republicaram informação de que seria esse valor de 1.700, mais até do que o salário mínimo, que seria injusto. O senhor atribui isso à falta de informação mesmo, das pessoas não terem conhecimento de como funciona esse auxílio, ou fake news mesmo para tumultuar a situação? A segunda hipótese é a mais provável. Na realidade, a fonte desta falsa notícia tem endereço, tem local, é São Paulo. É uma determinada emissora paulista, já notadamente
constatada expert na elaboração de fake news, exatamente com o objetivo de desestabilizar o discurso progressista, o discurso que envolve o amparo às pessoas mais pobres. Então, não é muito correto fazer essa diferenciação de direita e esquerda, porque a direita, poderíamos chamar do público conservador, que quer manter um certo status. E o pessoal de esquerda é aquele pessoal que não aceita o status atual e acha que as pessoas que estão lá embaixo podem progredir. Por isso são chamadas de progressistas. Então o que eu quero dizer é que esse discurso quase sempre parte de uma camada conservadora que tende a criminalizar, humilhar, menosprezar os movimentos progressistas. Note-se bem, por acaso, a demonização do comunismo. Muitas pessoas também foram para Brasília e foram presas achando que estavam combatendo o comunismo. Não existe nenhum país no mundo comunista. Nenhum. O comunismo pressupõe a falta de Estado. O comunismo é uma ideologia que busca, num primeiro momento, impedir que o dono dos meios de produção fique rico e, em função dessa riqueza, mantenha quem trabalha para ele na pobreza. Então essa é a questão. Portanto, a ideia de que comunismo vai tomar, fechar, isso é uma falácia. Pregaram durante a campanha eleitoral, citando a Argentina, Venezuela. Não tem nenhum país comunista no mundo, eu repito, nem nas imediações. Tem países devedores, tem países em desenvolvimento, tem países autoritários, tem países democráticos, mas comunista não tem nenhum. E que se leve em consideração, por exemplo, o novo governo, em que também foi demonizado o comunismo, que ia fechar, que ia tomar, não está acontecendo nada. Isso é uma inverdade. O que nós estamos vendo no atual governo? Um governo preocupado com a pobreza, um governo preocupado com o genocídio indígena, herança do governo passado. Então as pessoas, elas devem procurar, dentro do debate moderno, um sentido da lógica. É importante que se diga isso. O sentido da lógica no debate é ouvir uma posição e ouvir a outra, contrária. Ouvir as duas posições e fazer por conta própria as suas reflexões. Caso contrário, se as pessoas se deixarem levar por mentiras, fake news, vão acabar se envolvendo em situações desagradáveis de prisão, por exemplo, e os causadores dessa situação estarão à distância, assistindo, e não moverão uma palha sequer em favor dessas pessoas. É necessário que, nesse momento atual do Brasil, as pessoas se conscientizem de que foram vítimas de um conjunto de mentiras, de falsidades e que os levaram a praticar atrocidades. Devem olhar, não estou fazendo propaganda de nenhum governo. Eu quero que se acompanhe o atual governo e vejam as práticas com as quais ele está lidando, com o que esse atual governo está preocupado. Se ele está fechando igreja, se ele está tomando casa, isso não está acontecendo. Né? Se há cultos diversos, não há nada disso acontecendo. Esse governo que está no poder já esteve no poder anteriormente. Então as pessoas com mais alguma idade já sabem quem é a pessoa. Então não se deixem levar por esse tipo de situação, porque é exatamente esse tipo de situação que alimenta esta direita preocupada em se manter na riqueza a partir da exploração da pobreza. Inclusive, tomando como referência básica o discurso de que bandido bom é bandido morto. Ninguém que está preso em Brasília agora vai querer ouvir essa frase.
Todo mundo que está preso em Brasília agora não vai mais rechaçar, menosprezar direitos humanos. Eles sabem que é isso. Então, quando se pede intervenção militar, ditadura, a questão é intervenção militar e ditadura para quem? É para todo mundo? Ou para alguns? Evidentemente que, havendo intervenção militar e ditadura, quem vai sofrer é a parte mais fraca. Muito cuidado, muita cautela na tomada de decisões. Há que se comparar duas posições distintas, pelo menos. De onde veio, na verdade a gente fala que foi a palavra muito usada, né, ano passado nas eleições, comunismo, intervenção militar e outras situações também que levou essa quantidade de pessoas, por exemplo, que esteve em Brasília, que invadiu os poderes lá, acreditar fielmente que isso era uma realidade e chegou-se a esse ponto. É por esse lado, doutor Calixto? Há que se fazer uma análise das forças que atuaram para colocar no poder a pessoa que lá estava até o final de dezembro. Pessoa esta que evadiu-se para um outro país. Não teve a hombridade nem sequer de estar por aqui. E é uma pessoa que está sendo investigada. Ora, essa pessoa não foi colocada no poder por seus méritos, que mérito ela não tem nenhum. Ela foi colocada ali por algumas forças que lucraram com essa pessoa. E para que haja a pobreza, para que haja a riqueza, é necessário pobreza. A pobreza é lucrativa, mas a pobreza é desigual. Então, para que haja a riqueza em função da pobreza, há que se fazer um desmonte no Estado democrático. Então, há que se enfraquecer os mecanismos que possam trazer às pessoas a verdade do que está acontecendo. Então, qualquer um pode abrir a janela de sua casa, comparar a sua geladeira e ver que nós passamos por um momento de pobreza terrível. As pessoas se empobreceram. Mas para ocultar essa realidade fática de uma pobreza e de uma corrupção sem precedentes, de líder do país sendo representado em tribunais internacionais, envolvido em crimes contra a humanidade, genocídio, isso é inaceitável. Então, para que isso seja ocultado, forças do discurso aleatório atuaram. Daí a força das fake news. As pessoas foram enganadas. As pessoas foram enganadas até pelo nome de Deus. Até Deus, que na configuração cristã é a pura simbologia do amor, foi configurado num discurso de ódio, de intolerância, de fazer tudo em nome de Deus, de humilhar em nome de Deus, de perseguir o outro em nome de Deus. Então tudo isso aconteceu. Portanto, o que eu quero dizer é que no governo passado, para que a riqueza pudesse preponderar e ocultar as formas de ampliação da pobreza, todos esses discursos foram levados a cabo. E são envolvidos nisso discursos políticos, militares, religiosos, jurídicos, todos eles colaboraram. Há um discurso que veio dos militares, há discurso que veio dos juízes, do Ministério Público, da OAB, da religião, ou seja, porções, membros dessas instituições atuaram negativamente em relação ao povo brasileiro. Não estou falando todos, sim, certo? É evidente que não. O nosso judiciário é composto de diversas pessoas íntegras. O Ministério Público é composto de íntegros. Na política, na religião, todos existem, claro que existem, mas existem algumas que se valem destas situações e atuaram
em favor de um discurso da riqueza, do benefício próprio, e com isso criou-se uma situação de pobreza. Note-se bem, por exemplo, agora, a questão do genocídio Yanomami, a falta de dinheiro, o desvio de dinheiro, conforme se apura, para ONGs evangélicas. Como evangélicos podem assim se intitularem em nome de Deus, desviando um dinheiro? E às vezes, em muitos casos, mandando dinheiro para fora, para contas no exterior. Deus não tem conta no exterior. Significa, então, que as pessoas devem acompanhar fortemente, dentro de uma base lógica, o que está acontecendo. Não se deixar levar por esse tipo de situação. E acompanhar o que determinado governo fez e o que determinado governo pretende fazer, e comparar umas coisas com as outras. Para finalizar, doutor Calixto, são questionamentos também que chegam ao agora, essas pessoas que estão presas preventivamente, incluindo as de Divinópolis. A situação delas daqui para frente, preventiva sem data para sair, a partir de agora, espera-se justiça, como é que fica a situação delas a partir de agora? Bom, como advogado penalista, uma tese da defesa envolve o chamado erro de ilicitude. No direito penal, a pessoa pratica o tipo penal, o crime, o que está previsto na lei, e ela tem que ter consciência da ilicitude, saber o que está fazendo. A maioria dessas pessoas não sabiam que estavam agindo em ilicitude. Sabiam até que estavam lá quebrando. Se deixaram levar. Se deixaram levar, foram lá. Mas todas não. A maioria ali foi tomada por uma ilusão de licitude. Foram lá levadas entendendo que o que faziam era lícito, era bonito, era democrático, estavam salvando o país. Portanto, essa temática se insere perfeitamente numa tese de defesa que é erro de ilicitude, e o erro de ilicitude exclui a culpabilidade, tornando essas pessoas isentas. Eu penso que o advogado dessas pessoas, em se firmando nessa tese do erro de ilicitude, poderá ter boa possibilidade de êxito. Mesmo aquelas que foram mais violentas, que quebraram, que foram flagradas por meio de imagens de redes sociais dentro dos poderes também? Bom, cada caso é um caso. Tanto mais violenta e danosa se mostra a conduta, tanto mais dificuldade se apresenta para a defesa. Nesses casos, essas pessoas especificamente terão mais dificuldade em ter uma tese de defesa que as coloque em situação de isenção de pena. Quando isso ocorre, o advogado deve acompanhar, e por isso que o advogado tem um compromisso com a Constituição. Sim. Também é bom que se diga, o advogado é advogado da Constituição. Ele não é advogado desse ou daquele. Então, o compromisso que o advogado tem com essas pessoas é que eles têm um processo justo, e ainda que condenados, têm uma execução de pena justa. Isso passa por uma série de fatores, mas há possibilidade de absolvição para a maioria, e para essa maioria mais radical, talvez uma dificuldade de absolvição se mostre mais aparente. Ok, então, Calixto, muito obrigada por ter vindo, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza de que tirou muitas dúvidas de muita gente que nos acompanhou sobre esse tema, né, delicado, e muito obrigada por ter vindo, viu? Okay, eu que agradeço, estou à disposição. A única mensagem que eu quero deixar é cuidado, cautela com o discurso de ódio. Nenhuma pessoa que chama ao ódio, à destruição, à perseguição, quer o seu bem. As pessoas que querem o bem de alguém chamam à compreensão, ao diálogo, ao auxílio e à ajuda mútua.
Ok, lembrando, se você perdeu parte dessa live, a entrevista estará disponível, publicada nas nossas plataformas digitais.